Uma análise sobre o cenário da homofobia no futebol e a luta de quem quer mudar essa realidade, como jogadores, profissionais, torcedores, jogadores amadores também, é o que conta o livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol. O autor da obra, o escritor João Abel, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu tenho tantos amigos aí da Bahia, jornalistas que moram aí, que vieram para cá, então fico muito feliz de poder falar com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O país do futebol, não é? Ainda acredita que não exista nenhum jogador gay? Os clubes ainda são pouco inclusivos, João? Com certeza, né? É difícil a gente acreditar que num país como o Brasil, onde você tem cerca de 30 mil atletas profissionais jogando hoje, atletas de futebol masculino, né? Você não tenha nenhum jogador homossexual. Então, é uma realidade que a gente precisa discutir e o livro faz isso ao falar de futebol profissional, mas também ao falar de futebol amador, de torcedores que sofrem com essa realidade. E eu acho que as federações e as confederações ainda pecam muito nesse aspecto da inclusão e os clubes, de forma muito pontual, eles têm algum tipo de ação, alguns clubes, outros menos. Posso citar o caso do Bahia, por exemplo, que é um time que tem um núcleo específico de ações afirmativas, faz público LGBT e também para outros tipos de público. Então, as ações ainda são muito pontuais e o cenário de inclusão ele ainda é muito distante e, por isso, é tão importante que a gente fale sobre esse assunto. Você está citando o exemplo do Bahia, mas existem também exemplos Brasil afora de inclusão, por mais que ainda esbarre na resistência do machismo, né? De achar que o futebol é uma atividade eminentemente masculina, por mais que a gente já veja aí também o futebol feminino ganhando força cada vez maior, mas que também enfrenta dificuldades, não é, João? Pois é, além do Bahia, a gente tem outras ações, como eu falei, muito pontuais. Você tem, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre, que, inspirado no Bahia, também criou um núcleo dentro da sua diretoria para falar sobre políticas afirmativas. Você tem ações entre torcedores, que também são ações pontuais, mas hoje praticamente todo clube grande do Brasil tem um coletivo LGBT, e aí para citar os times da Bahia, por exemplo, o Bahia tem o LGBT Tricolor, o Vitória tem o Pride Rubro, então também existem ações entre os torcedores, além dessas ações pontuais dentro dos clubes, e individualmente os jogadores de futebol masculino, de futebol profissional no Brasil ainda falam um pouco sobre esse assunto. E eu acho que aí está um pouco do ponto de virada que a gente precisa ter. A gente precisa que os clubes deem a oportunidade desses jogadores falarem sobre isso, porque eles falam para milhões de pessoas. E quando eles discutem esses assuntos, a gente começa a ter uma mudança no sentido de abrir mais a discussão para o público do futebol, que é um público ainda muito conservador, a gente sabe disso. Então a gente precisa que os clubes deem cada vez mais espaço para os jogadores falarem sobre esse assunto e inspirarem os fãs de futebol. Quando o jogador profissional, ele de alguma forma manifesta que é gay ou que está próximo desse ambiente menos homofóbico, ele acaba sendo alvo de muitas críticas de homofobia. A gente tem um caso muito clássico, que é o caso do Richarlison, que foi jogador aqui da Bahia, depois jogou em clubes do eixo Rio-São Paulo. É, Essa dificuldade dos jogadores de se apresentarem para falar sobre o tema é em decorrência da homofobia estrutural ou é um processo que foi construído a partir do momento que ele se torna jogador profissional? Eu acho que tem a ver um pouco com as duas coisas. A gente não pode esquecer que a homofobia ela é estrutural no futebol, mas ela também é estrutural na sociedade como um contexto geral. O que a gente tem no futebol é o estereótipo de um jogador e o estereótipo de um homossexual, que a gente sabe que não são coisas padrões, mas que se chocam muitas vezes, né? O Richarlison, sem nunca ter assumido ser homossexual, ele sofreu homofobia porque ele não se encaixava no tipo de padrão de jogador
que a gente concebe como esse estereótipo. Ele não performava essa espécie de boleiro, de jogador padrão. Ele tinha um outro jeito de ser. Ele era um ótimo jogador, né? Agora ele parou de jogar, mas ele era um ótimo jogador. Mas ainda assim ele sofreu, inclusive dentro dos clubes onde ele atuou, como São Paulo. Depois ele ia ser contratado pelo Palmeiras, e a torcida do Palmeiras protestou porque não queria ele jogando no Palmeiras. E não por causa do futebol dele, mas por conta dele performar esse estereótipo de homossexual que eu acabei de citar. Então, foi uma questão muito complicada na época, e o livro também fala um pouco da abordagem que a mídia teve em cima do caso do Richarlison, né? Muitas vezes falavam mais da vida pessoal dele do que da performance dele dentro de campo. Então, a gente precisa começar a desconstruir esse tipo de homofobia em todos os cenários do futebol, tanto dentro dos clubes, dentro das torcidas, e também nosso papel como jornalista, eu como jornalista, vocês de estarem dando esse espaço para a gente falar, de desconstruir esse cenário que, como eu falei, ele é estrutural. O seu livro, João, ele vai no sentido de trazer a discussão, ou ele já apresenta personagens dispostos a fazerem essa discussão? Então, o livro, ele passa por diversos casos. Então, ele apresenta, assim, personagens que já estão lutando para que a gente tenha um cenário mais inclusivo. Então, como eu falei, essas torcidas, esses coletivos LGBT, porque, na verdade, eles não são torcidas, né, porque eles não têm uma representatividade dentro do estádio, porque eles ainda sofrem muitas ameaças, mas esses coletivos LGBT, também os times amadores LGBT, que são pelo menos 60 pelo país. Eu falo um pouco da organização de campeonatos amadores para esses times, jogadores que estão falando sobre o assunto. Posso citar um que é o Igor Julião, do Fluminense, lateral do Fluminense, que é mais aberto a falar sobre esse assunto. Então, o livro, sim, apresenta esses personagens, né? Como eu falei, eu sou jornalista, então esse é um livro de reportagem. Ele é um livro que apresenta fatos, e a partir disso o leitor consegue construir uma visão mais crítica sobre aquele assunto. Então, o livro, ele apresenta, assim, esses personagens, e são personagens, muitas vezes, que as pessoas não conhecem, personagens marginalizados. Então, por isso é importante entender o que eles têm a dizer e como eles podem contribuir com esse debate. Teve o caso também de Douglas, não é? Que foi jogador profissional que atuou em times como Botafogo, Madureira, Bangu, e que veio a público dizer que abandonou o sonho, não é? de viver como jogador profissional, porque não se sentia incluído nesse ambiente, exatamente por ser homossexual, não é, João? Muitos jogadores, muitas pessoas abandonam o seu sonho de jogar futebol por conta da sexualidade. Isso é uma coisa muito importante da gente falar. O primeiro capítulo do livro é sobre a história do primeiro jogador a se assumir homossexual, que era um jogador da Inglaterra dos anos 80, Justin Fashanu, e que ele virou praticamente um andarilho do futebol. Ele passou por diversos clubes, né? Ele foi formado no Norwich, da Inglaterra, e ele jogava muito bem. Ele era um atleta promissor, depois foi jogar no Nottingham Forest, também na Inglaterra. Mas por conta dos boatos sobre a sexualidade dele, ele acabou pingando de clube em clube e nunca conseguiu se firmar, até que ele encerrou a carreira dele muito cedo. Então eu conto um pouco dessa história também, e que é uma história que se reflete em diversos jogadores, diversas pessoas pelo Brasil e também em outros países. Maravilha, parabéns, muito obrigado pela tua participação conosco. Jornalista e escritor João Abel está aí com esse livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, fazendo um alerta, claro, sobre a importância de, inclusive, a gente manter essa discussão na mesa, não é? Para que, em pleno século XXI, esse contexto acabe sendo cada vez mais superado, para que todas as pessoas de todos os gêneros possam ter o seu espaço respeitado, a sua vida tocada adiante. João, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você. Bom dia, agradeço a você, Fernando, Jefferson, obrigado. Obrigado também à editora, em primeiro lugar, que topou lançar o livro. Obrigado por esse espaço que vocês deram para a gente. E logo mais, esse papo vai estar disponível também nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 5 minutos para as 8 na Tarde FM.